boa tarde, tudo bem? Eu sou o Clébio Cavagnoli. Hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016. Temos imagens para você aqui na capital paulista, ao vivo, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Uma polêmica escola criada em 2013 em Minas Gerais agora vai ganhar uma filial em São Paulo e o anúncio provocou alvoroço nas redes sociais. É a Escola de Princesas. De um lado, uma parcela que diz que as meninas não precisam fazer curso de comportamento e de organização da casa. De outro, os que acham que esses ensinamentos seriam bons para as meninas. A escola ensina culinária, etiqueta e dicas de moda e beleza para essas meninas. É focada inclusive no público feminino de 4 a 15 anos de idade. E você, concorda com a proposta desse tipo de escola? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Valores para o consumidor podem cair já na próxima semana. Cresce no Brasil a tendência importada dos Estados Unidos dos clubes de assinaturas. Já são mais de 350 mil assinantes que recebem de tudo em casa, de temperos a fraldas. O adeus ao fofão. Morre aos 72 anos de idade em São Paulo o ator e humorista Orival Pessini. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa com a triste notícia da morte do ator, humorista e comunicador Orival Pessini. Ele deu vida ao Fofão, personagem mais amado dos anos 80. O boneco com cara de bicho, aliás, e jeito de palhaço, foi a mais famosa criação de Orival. Mas ele também teve outros grandes personagens, como o seu Patropi. O Link News agora faz uma homenagem ao brilhante Orival Pessini. Quem foi criança nos anos 80 se lembra bem dele. O Fofão, uma mistura de cachorro, urso, porco e palhaço. Um personagem inspirado no filme ET, uma encomenda para um programa de televisão. Ele faria parte da turma do Balão Mágico. Ele era, para mim, o meu boneco, assim, até hoje. Eu tenho muito ciúme quando as pessoas falam, o Fofão. Eu falo, o Fofão é meu. Porque ele é meu. É o meu boneco. É o meu, é. E o boneco fez tanto sucesso que ganhou um programa só dele. Cheio de talento, Orival Pessini era ator, compositor, cantor, comediante, humorista e comunicador. Começou a carreira no teatro e passou a ser conhecido depois que foi para a televisão em 1963. Além do Fofão, criou outros grandes personagens. Eu, por exemplo, eu não existo. Eu não sou. Quem é o cara que me faz existir. Patropi foi um hippie preguiçoso, aluno de comunicação que gostava de filosofar sobre a vida. Que planta eu era antes do agora eu ser? Se não planta, o que eu era então? Patropi participou de programas em quase todas as emissoras de televisão. Entre os grandes sucessos, ele fez parte da Escolinha do Gugu. Deixa eu confessar uma coisa. Essa cadeira não é azul, mas também dá um sono. Todos os personagens de Orival tinham um diferencial: as máscaras de látex, produzidas por ele mesmo. A transformação era tão grande que, até hoje, muitos fãs nem sabem que o Fofão e o Patropi são personagens de um mesmo ator. Há quase 2 anos, Orival lutava contra um câncer no pâncreas. Ele estava internado há 2 semanas aqui no Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo a família, o câncer já estava em estado avançado e havia atingido o fígado e o baço. O eterno Fofão morreu aos 72 anos, na madrugada desta sexta-feira. O velório está previsto para 5 da tarde de hoje, no cemitério Getsemane, também no Morumbi, na zona sul de São Paulo, e será aberto ao público.
O único filho do ator recebeu a nossa equipe ainda no hospital. Ele contou um pouquinho de como era o Orival como pai. Ele era brincalhão que nem o Fofão, crianção, quando estava junto com as netas. Era um gozador quando, né, do Patropi, quando estava com os amigos, quando estava em família. Era muito inteligente. Pelas redes sociais, a cantora Simone, grande amiga de Pessini, publicou uma emocionante mensagem de despedida. Hoje é um dia tão triste, mas tão triste porque eu acabo de perder meu amigo, meu boneco, que fez tanto minha alegria e a de muitas crianças. Para o filho, Orival gostaria de ser lembrado com alegria. O sentimento que ele sempre quis expressar. Felicidade, alegria, paz, independentemente de políticas, de religião. Eu acho que a paz. Que a vida de vocês seja como um lindo balão azul e nós, cheio de felicidade. Tá legal? Paz e alegria que ele queria e conseguiu levar muitas crianças dessa geração. Fica então nossa admiração por esse grande ator e, sem dúvida alguma, também nossas condolências aos familiares, amigos e fãs. Para falar sobre economia, porque a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço da gasolina e também do diesel nas suas refinarias. Pela primeira vez, isso acontece inclusive desde 2009. A diretoria executiva da companhia aprovou na véspera a implantação de uma nova política de preços para esses combustíveis, considerando, claro, o mercado internacional. A companhia decidiu reduzir o preço do diesel em 2,7% e o da gasolina em 3,2% na refinaria. Esses preços entrarão em vigor a partir das 0 hora de sábado. Segundo a petroleira, se a redução aplicada na refinaria for então integralmente repassada ao consumidor final, na bomba dos postos, a gasolina e o diesel podem cair 5 centavos por litro. Já a gasolina pode cair então 5 por litro, como a gente acabou de falar. Essa redução na bomba ainda depende dos postos, claro. O Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, diz que a maioria dos postos de São Paulo deve começar a diminuir os preços só na segunda-feira. Quase 23 milhões de brasileiros em idade produtiva estão sem trabalho. Marcela, uma taxa que é preocupante e que foi divulgada hoje pelo IBGE. Ela inclui os desempregados e aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. Renato é professor de inglês há 22 anos. Dá aulas em 3 escolas e ainda quer preencher mais espaço na agenda. Eu casei e com a necessidade de prover algo melhor para minha família, para minha esposa, eu sempre procuro aumentar um pouco a minha renda para que eu possa oferecer de melhor para eles. O professor, dentro do novo indicador divulgado pelo IBGE, é um dos 4,8 milhões de brasileiros com o mesmo perfil. Tem insuficiência de horas trabalhadas, apesar da disponibilidade e de precisar de mais renda. Ao todo, quase 23 milhões de brasileiros têm a mão de obra subutilizada em todo o país, o equivalente a 13,6% da população. Além dos 11 milhões de desempregados formais, a pesquisa do IBGE ainda inclui nesse número as pessoas que têm potencial, habilidade técnica, mas estão fora do mercado de trabalho. São 6,2 milhões de brasileiros nessa situação. Entre eles, aqueles rejeitados por serem muito jovens ou considerados idosos para o cargo. Estudantes que não conseguem conciliar horário de trabalho e quem nem saiu de casa à procura de emprego, desanimado com as notícias da crise. O pesquisador do IBGE afirma que o estudo foi recomendado pela Organização Internacional do Trabalho e pode ajudar o país a traçar uma política de emprego mais abrangente. É baseado nisso que o governo precisa analisar esses dados com bastante cuidado e fazer todo um mapeamento e desenhar essas políticas para atender essas demandas. E apesar da alta no desemprego, quem pretende conseguir uma vaga temporária para o Natal vai encontrar boas oportunidades, viu? Em São Paulo, por exemplo, há mais de 800 ofertas de emprego. Os 9 atendentes desta loja de calçados vão receber um reforço para as vendas de final de ano. 2 temporários vão entrar na equipe. O movimento, né? O movimento sempre aumenta, né? Precisa para dar um bom atendimento.
É essa expectativa de aumento no movimento e nas vendas o que faz crescer também o número de funcionários temporários a serem contratados nos próximos 3 meses. A Federação do Comércio de São Paulo estima que em todo o estado 20 mil pessoas sejam admitidas para esse tipo de vaga. 5 mil a mais que o mesmo período do ano passado. Em todo o país, o número pode passar dos 100 mil. A corrida em busca de funcionários que atendam aos requisitos exigidos pelas empresas já começou. Só hoje, nesta agência de recrutamento, foram abertas 800 vagas de emprego temporário. Além das tradicionais funções para essa época do ano, como vendedor, caixa e estoquista, tem aparecido por aqui oportunidades para cargos que exigem qualificação e pagam muito bem. Como gerente de operações, quem for selecionado para essa vaga vai ganhar por mês quase R$20 mil. O trabalho temporário hoje em dia atende tanto a pessoa que fica na ponta da operação, como os gerentes, coordenadores. É algum cenário que vem mudando de um tempo para cá. Boas oportunidades, inclusive para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Em média, 40% dos contratados são efetivados. É o que espera a Endria, com experiência em vendas. Há 1 ano sem trabalhar, ela não vê a hora de colocar o pé de novo em uma loja. Para vender, é claro. Com certeza vai sair. Tá na hora. Bom, agora a gente fala de uma polêmica. A inauguração aqui em São Paulo de uma escola que já existe em Minas Gerais desde 2013, que causou alvoroço nas redes sociais. Marcelo, isso porque a proposta da escola é de ensinar meninas a serem princesas, como as de contos de fada. Vamos ver como é que é isso. Aulas de etiqueta, como receber uma visita. O guardanapo sempre vem ou dentro do prato ou do lado. Como se comportar numa festa. Como se produzir sem exageros. Não usa rímel escuro. O curso dura 3 meses. Em troca, a escola promete formar uma princesa. As candidatas também recebem lições valiosas de como enfrentar os perigos lá fora, longe do Castelo Encantado. Meu nome é Cabo Luciana, eu sou do Corpo de Bombeiros. Nós vamos passar algumas instruções para vocês a respeito de segurança. Princesa da vida real sabe se proteger e ajuda a quem precisa. Às vezes elas podem se deparar com algum tipo de acidente e podem ajudar imediatamente, ligando no 93, para que o socorro possa chegar e levar e conduzir para um atendimento médico, né? A geração das redes sociais também aprende os limites do mundo virtual. O tempo ideal é não mais que 1, no máximo 2 horas por dia, contando se você tem um trabalho da escola. E o que postar nas redes sociais, hein, professora? Eu posso postar foto de biquíni? Você tem que pensar quem vai estar vendo essa foto. E hoje em dia, existem muitas pessoas que, vamos falar assim, o coração delas não é muito bom. São pessoas que cometem crimes com crianças. Então, a gente evita coisas que chamem a atenção. A pergunta é, eu posso postar fotos com informações pessoais simples, tipo idade? Se for uma amiga, às vezes um colega da escola, aí tudo bem. Mas a gente sempre pede para jamais dar endereço, telefone, falar assim, o que seu pai faz, o que sua mãe faz. Se você perceber que a pessoa está fazendo muita pergunta sobre sua vida, aí você toma cuidado. E na hora da balada, o que usar? E o que vocês aprenderam aqui? Que não pode passar muita maquiagem, porque nós somos crianças. Foram boas as dicas? Aham. O que pode? Uma sombra mais natural, o blush para dar um ar de saúde, o batom mais claro. As princesas também têm aulas sobre orçamento doméstico. Agora, por exemplo, este grupo vai a um supermercado para descobrir quanto custa para a família a compra do mês. Alguém sabe quanto custa 1 litro de leite? Sim.
uns R$5. Para a maioria das alunas, é o primeiro contato na vida com dinheiro. Não é só pegar o que você quiser, colocar no carrinho do supermercado e falar para a mamãe, mamãe, eu quero isso. Não, a mamãe tem que pagar. E vocês precisam aprender quanto custa cada coisa, cada produto, cada item. Outras lições que a princesa tem que aprender. Às vezes elas têm que saber ouvir um não, né? Que às vezes o pai muitas vezes fala assim, olha, agora eu não posso. E nem por isso elas vão ficar tristes ou, enfim, elas têm que saber lidar com isso. Toda menina tem um sonho e se elas acreditarem e se elas focarem nisso e buscarem mesmo de coração, elas conseguem alcançar. Bom, depois dessa reportagem, então, apresentamos a você a nossa enquete de hoje, que foi assunto na primeira edição e é agora também. Perguntamos a você concorda com essa proposta, a proposta desse tipo de ensino? Essa escola que ensina, então, as meninas a serem princesas. Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag Link Record News. Também você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui embaixo. É o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação, agora sim o número aqui embaixo. Enquanto você vota, participa, a gente segue com outros destaques, porque 5 pessoas foram presas nesta quinta-feira na segunda fase de uma operação chamada de Barba Negra, que é uma referência aos piratas ingleses do século XVIII. Marcela, a operação movimentou equipes da Polícia Federal em São Paulo, também em Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. E foram tirados do ar 3 grandes sites que ofereciam ilegalmente o serviço de filmes pela internet. O homem preso em São Paulo é apontado como captador de publicidade para os 3 sites piratas. Além dele, mais 4 pessoas foram presas e uma está foragida. Os sites ofereciam filmes, séries, programas de TV. Tudo de graça para o consumidor final. A receita vinha da propaganda que, segundo a Polícia Federal, ocupava espaço na tela, lado a lado com os filmes. O problema, diz a PF, é que só os donos dos sites ganhavam. Os produtores e profissionais não levavam um tostão pelas obras exibidas na internet. Segundo a Polícia Federal, os responsáveis pelos 3 sites cometeram um crime de violação de direitos autorais. Todo o conteúdo ficava hospedado em servidores nos Estados Unidos, mas era assistido principalmente aqui no Brasil, além de outros países ao redor do mundo. Juntos, os sites tinham, em média, 64 milhões de acessos por mês, o que justificava a captação de anúncios, sustentando assim aquilo que a Polícia Federal caracterizou como uma organização criminosa na internet. O foco dessa investigação definitivamente não é o público que acessava esses sites. O foco é a organização criminosa por trás desses sites que estavam oferindo renda, e considerável renda mensal, por causa da atividade ilícita. Hoje, digitando o endereço dos sites, aparecem os símbolos da Polícia Federal e da Interpol. E uma mensagem dizendo que as páginas estão indisponíveis por ordem da Justiça. Nós vamos tentar apurar as pessoas que estão envolvidas, porque, infelizmente, havia grandes marcas que não se importavam em atrelar a própria imagem a sites piratas. Bom, nós vamos a mais detalhes desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os prejuízos com a pirataria no Brasil atingem cifras astronômicas. São bilhões e bilhões de reais que deixam de ser recolhidos em impostos e que beneficiam quadrilhas e grupos do Brasil e do exterior. Essa ação da Polícia Federal, ela é uma demonstração de que realmente as coisas precisam ser mais combatidas com mais rigor, porque começou com o tempo, com os filmes, mas não é só filme, não. Nós temos aqui a pirataria envolvendo todo tipo de mercadoria,
tudo. E as pessoas compram, porque as pessoas compram mais barato, as pessoas muitas vezes não sabem a procedência. Já se estabeleceu uma coisa importante nesse país, dizendo que grande parte da mercadoria contrabandeada e a mercadoria pirateada vem da China, mas tem muita coisa do Paraguai, muita coisa que é fabricada no Paraguai que é porcaria, que você compra, cigarro, perfume, bebida, são coisas impressionantes. O Paraguai falsifica muita coisa e muita coisa vem de fora. Então, há necessidade de duas coisas importantes. Primeiro, o governo fechar o cerco para a pirataria, como fez a Polícia Federal e está fazendo a Polícia Federal junto com o Ministério Público Federal. Segundo, é conscientizar o comprador. Mas muita gente pode estar perguntando, poxa, mas aí eu vou numa loja, a mercadoria custa 200, aí eu vou lá, não sei aonde, na 25 de março, encontro por R$10. É correto isso? Dependendo, se as coisas se equilibrarem, se o governo colocar em prática um plano que dê para que as pessoas comprem suas mercadorias sem necessidade de ir para a pirataria, sem necessidade de ir para o contrabando, fica muito mais fácil. Aí o governo tem que atingir uma meta, estabelecer uma meta correta. Do contrário, nós vamos continuar com aquela velha história. O bom e o barato. Nem sempre o barato é bom. O psiquiatra e escritor Flávio Gicovati morreu aos 73 anos em São Paulo. Gicovati estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital, para tratar de um câncer descoberto em março. Formado pela Universidade de São Paulo em 1966, Gicovati foi um dos pioneiros nos estudos sobre o sexo, amor e vida conjugal no Brasil. Ao todo, ele publicou 34 livros sobre sexo, drogas, educação, entre outros temas. Atualmente, o psiquiatra apresentava o quadro No Divã do Gicovati na Rádio CBN. E no próximo bloco, vamos falar para você sobre descaso na saúde pública no Rio de Janeiro. Crianças internadas em um hospital terão de ser transferidas para outras unidades de saúde. Isso por causa do atraso nos salários de funcionários. E ainda no Fica a Dica de hoje, o Outubro Rosa também vale para os pets. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já. 3 horas da tarde, mais 28 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta ao vivo com o Link Record News. De volta com uma informação absurda, porque crianças internadas em um hospital terão de ser transferidas para outras unidades de saúde por causa do atraso nos salários de funcionários. Marcela, e a preocupação de muitas mães é de que os filhos sejam levados para unidades sem a mesma estrutura do hospital onde as crianças estão. Assim que recebeu a informação, esta mãe ficou desesperada. Eles não podem fechar assim e transferir as crianças para a enfermaria de uma forma qualquer, porque eles estão lidando com vidas, crianças que estavam dentro de uma CTI, porque se estava ali dentro, porque as condições deles não são tão boas, porque senão não estariam ali. O filho de Priscila, de 2 anos, está internado há mais de no Hospital Estadual Carlos Chagas, com problemas nos pulmões. Segundo a informação, o bebê seria levado para uma enfermaria comum. Ele é um paciente crônico, né? E qualquer momento ele pode ter um broncoespasmo ou alguma coisa, então tem que ter um monitoramento, aquele todo aparato especial. A notícia de que a UTI pediátrica seria fechada teria partido dos próprios médicos que atendem no hospital. Segundo o Sindicato dos Médicos, a organização social que administra a unidade teria ordenado aos funcionários terceirizados que abandonassem os postos de trabalho. O motivo seria a falta de pagamento dos salários. Com os salários atrasados, os funcionários se sentem pressionados. Nós temos que se virar lá fora, nós temos que fazer trabalho extra, né, para nós conseguirmos o nosso salário, porque senão a gente morre de fome. Para o Sindicato dos Médicos, a transferência das crianças da UTI configura um crime. O crime já está sendo cometido desde o início, né? Eu tenho dito que esse estado de calamidade configura um crime que nós chamamos de lesa humanidade. É um crime que viola a dignidade da pessoa humana. Nós já não estamos mais falando só do direito à saúde. Nós estamos falando da dignidade da pessoa humana. A falta de respeito do governo, que não paga o salário dos funcionários, os médicos estão indo embora, as portas estão fechando e o hospital passando por essas condições, que não tem material. Então eu, como mãe, não vou permitir. O meu filho só sai da CTI para um hospital que tenha suporte para recebê-lo. Do contrário, não vai sair, vou permanecer lá dentro.
Um verdadeiro desmonte que acontece no Rio de Janeiro. A gente mostrou para você que na segurança a situação é caótica, a ponto de o secretário deixar a pasta, e na saúde parece que a coisa vai para o mesmo caminho. E olha, apesar disso, a direção da unidade negou que as crianças terão de ser transferidas. Vamos acompanhar esse caso e mostrar para você o que vai acontecer. Cleb, momento agora de interatividade aqui no Link Record News, porque vai ser inaugurada aqui em São Paulo uma filial de uma escola de princesas que já existe em Minas Gerais. Bom, o fato é que essa notícia gerou muita repercussão, porque agora vai ter aqui em São Paulo, gerou muita repercussão, porque tem gente que concorda com a medida, que acha que as meninas têm que ser preparadas, têm que receber ensinamentos ali de casa, de como se comportar, de etiqueta, e tem muita gente que acha que não, que isso seria doutrinar as crianças, de que elas ajam de uma determinada maneira, que se vistam de uma determinada maneira, e isso gerou muita polêmica. A gente pergunta para você, o que você acha? Você concorda com esse tipo de escola? E a gente tem participação no WhatsApp chegando, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem, é só mandar para o nosso número, que vai aparecer aqui embaixo, já está aqui, é o 11 95307 1851, e você também pode votar na nossa enquete, usando a hashtag LinkRecordNews, e a gente já tem participação no WhatsApp, né? Vamos para as opiniões, então. A gente começa aqui, portanto, com Carlos de Vila Velha, Espírito Santo. Ele diz assim: concordo sim, quem está causando polêmica deve ser essas feministas, sem etiqueta ou educação. Quem não aprova essa escola na visão dele, ele que diz isso, quem não aprova essa escola é só não matricular a filha, pois o maior orgulho de um pai é ter o filho ou a filha educados. Obrigado, Carlos. Mais uma participação chegando agora do Humberto de Serra, Espírito Santo. É interessante a proposta, ele diz. Vai preparar as meninas para a vida adulta. Hoje a família não prepara suas filhas, isso na opinião dele. Obrigada pela sua participação. Mais uma participação aqui da Sheila, do Rio de Janeiro. E diz assim: esse curso só para meninas é um retrocesso e uma afronta a todas as lutas das mulheres. Sheila, está registrado o que você pensa. Manifeste sua opinião, vote em nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema, com mais da sua opinião e também com uma parcial da nossa enquete. Um dos maiores especialistas em restauração do mundo está em São Paulo para comandar a recuperação do Monumento à Independência, que fica no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Junto com ele, trabalha um time de especialistas que vão devolver à cidade um pedaço importante da nossa história. O grito de independência perdeu a cor, algumas partes e expôs os problemas causados pelo tempo. Detalhes que estão sendo transformados pelas mãos de artistas especializados em restauração. Aqui também você pode ver as espadas, que as espadas, muitas delas tinham sido quebradas, então foi cortadas as que estavam quebradas e vão ser reproduzidas espadas novas, inclusive com uma quantidade de reservas em caso haja danos, né? A escultura de bronze fica na parte da frente do Monumento da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Reproduz o famoso quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. Foi inaugurada em 1922. Até 1920, todas as obras de arte de metal criadas por brasileiros só ganhavam forma na Europa, pelas mãos de artistas que tinham à disposição a experiência de centenas de anos nesse tipo de trabalho. Com a criação do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, veio um desafio: produzir as primeiras esculturas em bronze em território nacional. Essa peça aqui representa também o início de uma fundição independente do Brasil, né? E, obviamente, como todo começo, há problemas de confecção de ordem técnica. Porém, nenhum desses problemas comprometeu a beleza da obra, que é o mais importante. O trabalho é feito por uma equipe internacional, comandada pelo francês Antoine Amargé, que já restaurou esculturas de Rodin e peças do Palácio de Versalhes, na França. Ele diz que o maior desafio é manter o aspecto antigo da peça, mas é possível. O investimento na recuperação do painel é de mais de R$1 milhão. O trabalho é finalizado pelas mãos desta argentina, que devolve à escultura o verde musgo perdido com o tempo. É importante conservar o patrimônio cultural, conservar a história e a memória. E no próximo bloco você vai ver, tá na hora de preparar os relógios, hein? Horário de verão começa já nesse domingo.
E a gente vai para o intervalo com dicas da nossa agenda cultural. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. E aí, galera do Link Record News, nós somos a Enki, eu sou a Luísa. Eu sou o Lucas. Esse domingo tem show no estúdio a partir das 5 horas, com E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Ventre, ingressos vendendo antecipados ou na porta, a gente se vê lá. Olá pessoal, aqui é o violeiro Chico Lobo de Minas Gerais. Quero convidar para estarmos juntos nesse final de semana cheio de cantoria. Sexta-feira estarei em Bom Despacho, Minas Gerais, em praça pública. Sábado estarei em Presidente Prudente, interior de São Paulo, no festival Viva São Gonçalo de Viola Caipira. E domingo estarei no Cultural Bar, em Juiz de Fora, no encerramento do Festival Sertanejo de Raiz, onde receberei Renata Teixeira. Vão ser cantorias maravilhosas, convido a vocês. Vamos ficar ligados no Link Record News. Violeiro Chico Lobo. 3h42, estamos de volta com o Link Record News. De volta para falar sobre algo que não agrada a todos, mas que não tem como opiniões, fugir. Né? Divide, Marcelo. Olha só, horário de verão entrará em vigor já no próximo domingo em 10 estados, além do Distrito Federal. E a partir da meia-noite deste sábado é que você vai precisar adiantar os relógios em 1 hora, viu, Marcela? Não pode esquecer. Tem muita gente que esquece, acorda atrasado, mas enfim, o horário de verão vai durar até o dia 19 de fevereiro de 2017. O governo estima uma economia de 147 milhões e meio de reais. Será reduzida a demanda durante o horário de pico, entre 18 e 21 horas. Com o horário de verão, a iluminação pública, por exemplo, é acionada mais tarde, deixando de coincidir com o horário de consumo da indústria e também do comércio. E olha só, a gente fala de economia agora porque tem uma nova moda que vem, de certa forma, levantando aí a economia de muitas situações. Nos últimos 3 anos, para você ter uma ideia, vem crescendo aqui no país uma tendência que é importada dos Estados Unidos. Os clubes de assinaturas, Marcela. Pois é, e já são mais de 350 mil assinantes que recebem de tudo em casa, de temperos a fraldas. Manhã de sábado. Assim que acorda, Juliana sabe que tem surpresa no portão. Ela abre a caixa e já se empolga com a variedade de sabores. Tem chatinho de cupuaçu, nossa, nunca comi. Juliana adora cozinhar, por isso virou assinante de um clube de compras. Paga R$ 79,00 e uma vez por mês recebe a caixa de produtos gourmets, escolhidos pelos gerentes do clube. Como é que cozinha isso? O que eu vou fazer? Aí, de repente, você está fazendo uma coisa nova e sai um pouco daquela coisa chata de comer sempre a mesma comida, né? As entregas são feitas preferencialmente nos dias indicados pelo assinante. Aqui na casa da professora Gisele, ela gosta de receber pessoalmente as compras do clube. E no caso dela, o conteúdo da caixa é todo planejado para o bebê, o João Lucas. A caixa vem cheia de novidades. Um mordedor. Tudo surpresa. Tudo surpresa. Protetor para a porta. Produtos para bebê que a mãe nem sabia que existiam. Tudo sem sair de casa, por R$ 73,00 por mês. Se eu fosse comprar, daria mais. A caixinha ela sai bem mais em conta, né? O Brasil tem 250 clubes de compras especializados em todos os tipos de produtos. Os assinantes já passam de 350 mil. É uma forma até de ajudar, na verdade, o comércio tradicional, porque os assinantes vão descobrir essas novidades, esses produtos novos, e depois eles acabam comprando. E hoje é sexta-feira, dia de Link Pet, também na segunda edição do Link Record News. E a gente pergunta, você sabe como limpar o espaço do seu bichinho corretamente, para não ficar aquele mau cheiro? Bom, a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, volta agora na segunda edição para nos dar mais dicas sobre isso e responder a sua pergunta. Mais uma vez, Luísa, bem-vinda com uma pique aqui nessa tarde, viu? Obrigada. Vamos às perguntas, então. A gente começa com a Isadora Medeiros, de Atibaia, em São Paulo. Ela pergunta o seguinte: meu cachorro deita na lavanderia e fica com a barriga vermelha. Será que ele está com alergia? É bem provável que esteja com alergia, sim. E essa alergia
pode ser do produto de limpeza que você está utilizando. A primeira coisa é passar no médico veterinário para ver se está tudo em ordem com a saúde do seu cachorrinho. Mas também vale a pena trocar os produtos de limpeza que você está utilizando. Nada de sabão em pó, nada de água sanitária, porque isso facilita a alergia. O ideal é buscar realmente produtos específicos para o seu cachorrinho. Muito bem, agora a pergunta do Carlos Ferreira, de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: eu sempre lavo o quintal com água sanitária, você acabou de falar, hein? E também com sabão em pó. Mas meu cachorro vive espirrando, o que eu posso fazer? Pois é, a água sanitária e também o sabão em pó são muito fortes. E tem um cheiro que para o cachorro realmente acaba estimulando esse tipo de espirro que pode até vir a ser uma alergia. Então, a primeira coisa é levar ao médico veterinário para ver se está tudo em ordem com ele e também trocar, não utilizar mais água sanitária e nem o sabão em pó. O ideal realmente é utilizar produtos específicos para cachorro. Tem tira-cheiro, tem desinfetante, tudo específico para casa com peludinhos. Muito bem, agora a pergunta da Maria Eduarda Oliveira, que é de São Paulo. Ela diz assim: eu tenho um cachorrinho que é filhote ainda, viu, Luísa? Esse filhote não aprendeu a fazer xixi no lugar certo. Usar produtos para tirar o cheiro ajuda? Ajuda sim, porque muitas vezes ter o cheiro do xixi facilita com que ele faça mais vezes xixi naquele local. Então, comprar um tira-cheiro, que é um produto específico para isso, ajuda realmente a retirar aquele cheirinho e dificultar que ele volte a fazer xixi ali. Além disso, passear sempre ajuda bastante para que ele faça xixi na rua e não faça xixi na sua casa. O ideal é já levantar logo cedo, leva o pet para passear, porque o que ele tiver de fazer já faz na rua, você não vai ter problema, certo? Exatamente. Muito bem. Pergunta agora do Caio Fernandes, de Taubaté, interior de São Paulo. Quer saber o seguinte: se é verdade que se passar bicarbonato de sódio no sofá, tira o cheiro do cachorro? Acontece isso? Olha, algumas pessoas dizem que é verdade, principalmente se adicionar com vinagre e água morna ou água quente. Mas o ideal é utilizar produtos específicos para tirar cheiro, principalmente aqueles com fundo biológico, que ajudam a digerir toda aquela bactéria que causa esse mau cheiro. Então, busque por produtos específicos, que a garantia é maior de que o cheiro vai sair. Muito bem, Luísa. Olha só, a Leila Santos, que está em Curitiba, no Paraná, quer saber o seguinte: meu cachorro está com giardia e a veterinária indicou amônia quaternária para limpar o chão. Ela diz o seguinte, que achou muito caro e está usando água sanitária. Tem problema? Tem problema sim. A amônia quaternária, ela é específica, ela é muito boa para matar a giardia. A giardia é um protozoário que é muito difícil de conseguir matar no ambiente. E por isso, muitas vezes, o cachorro acaba sendo reinfectado e tendo novamente a doença. Então, realmente, a água sanitária, ela não só não é o suficiente para acabar com a giardia, como também ela é muito forte para o cachorro e pode vir a dar algum tipo de alergia. O que você pode fazer é comprar um potinho pequeno de amônia quaternária e diluir em água. E daí não fica tão caro e com certeza seu cachorrinho vai se livrar dessa giardia. Muito bem, dicas então para você e perguntas respondidas a você, nosso internauta. Na sexta-feira que vem a Luísa volta, quem sabe com a Pique de novo, com algum outro pet para a gente conhecer. Pique, você é muito boazinha, foi um prazer te conhecer. Obrigado, Luísa, por responder as dúvidas do nosso pessoal e por mais uma vez ajudar a gente aqui, viu? Eu que agradeço e um ótimo final de semana. Ótimo final de semana para você também. A gente aproveita então agora para fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, mais informações aqui no Link Record News para você. E a gente vai então para o intervalo com mais dicas da nossa agenda cultural. Até já! Olá pessoal, eu sou a Erika Pina, cantora, e eu tô aqui para convidar vocês pro show beneficente que eu vou fazer terça-feira que vem, tá? Essa noite é uma parceria entre Erika Pina, ONG Bipink e São Paulo Sarau. O nome dela é Noite Bipink Deep Jazz. E quem tá aqui do meu lado é a Cristiana Castrucci, idealizadora dessa ONG, que vai falar um pouquinho sobre a ONG. Olá, eu sou a Cris. A Bipink é uma organização sem fins lucrativos. A gente viaja pelo Brasil todo, levando informação, consciência e educação sobre o câncer feminino. Contamos com você, essa parceria maravilhosa com a Érica, um jazz super gostoso, num lugar maravilhoso que é o Sarau. Vamos todos juntos lutar contra esse câncer de mama. Olha, Bipink para todo mundo. Sem fronteiras. Então é isso, galera. A gente vê vocês terça-feira, dia 18, às 20 horas. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4764, São Paulo, SP. Um beijo e até lá. Tchau. Beijo. Oi, pessoal. Nós somos o Duo Gaúcho de Música Eletrônica Coma. Dia 16, domingo, estaremos no Festival Mimo, em Paraty.
lançando o nosso disco Subtropical Temperado. Três horas e 56 minutos, Link Record News de volta com a sua participação. Hoje abordamos na enquete a questão da Escola de Princesas, que será inaugurada em São Paulo, uma filial daquela que já existe em Minas Gerais, para ensinar adolescentes, crianças de 4 e até adolescentes de 15 anos, bons modos, comportamento, culinária, uma série de coisas. Perguntamos então a você se você é favorável a esse tipo de ensino, esse tipo de escola. Você já manifestou sua opinião por meio da hashtag Link Record News e também pôde votar. Vamos então ao resultado final dessa votação. Resultado que colocamos na tela para você agora. Temos a seguinte questão fechando então, 67% a maioria que se diz favorável a esses ensinamentos e 33% dizendo que não. Muito obrigado a você que votou, que manifestou sua opinião por meio das redes sociais. Na segunda-feira tem uma nova enquete com outros assuntos para você debater com a gente. Agora a gente fala sobre a crise na saúde no Rio de Janeiro. Quem precisa do serviço de saúde lá sofre com a falta de atendimento. A falta de recursos deixa ainda mais debilitado um sistema que já enfrenta dificuldades enormes. Ambulâncias, para você ter uma ideia, estão paradas por falta simplesmente de manutenção. É a terceira ambulância essa semana que para por falta de peça. Agora já são mais de 30 carros encostados nesta oficina na Ilha do Governador. O proprietário tinha contrato com o governo do estado para fazer a manutenção. Sem receber desde agosto, ele decidiu suspender o serviço. As ambulâncias quebradas deveriam ajudar pacientes como esse idoso, que trata um câncer na coluna. Após uma queda, o filho, que prefere não se identificar, acionou o SAMU. O atendente falou que não tinha ambulância circulando na região e que esse serviço não tinha tempo para chegar, não tinha estimativa de tempo para socorrer meu pai. O idoso foi levado no carro da família e conseguiu atendimento, mas a revolta não passou. Eu me senti mutilado, né? Porque a gente paga por isso e não paga barato. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que sofreu um corte de 1 bilhão e 400 milhões de reais no orçamento deste ano. A falta de recursos debilita um sistema que já enfrenta enormes dificuldades. Funcionários desse hospital na zona norte do Rio reclamam dos atrasos constantes no pagamento dos salários. Nós não sabemos o nosso dia do nosso pagamento, né? Um mês é dia 10, um mês é dia 14, agora é dia 17 e mês que vem. Essa pediatra denuncia que foi orientada a improvisar na prescrição de medicamentos. Receitar não o remédio adequado, e sim aquele que está disponível na rede pública. O médico tenta de tudo para tentar dar um bom atendimento ao paciente, mas é avisado quando chega no plantão que não pode começar com determinados antibióticos, porque o antibiótico falta, né? Então não pode ter início a tratamento de antibióticos que não tem. Além da crise financeira, o Estado enfrenta uma situação única. A administração está dividida entre o governador em exercício, Francisco Dornelles, e o governador licenciado, Luiz Fernando Pezão. Embora esteja afastado desde março para tratar um câncer, ele vem participando de reuniões em Brasília para obter recursos para evitar a paralisação da máquina. Na opinião de especialistas, o duplo comando não é a melhor solução. Ter dois governadores ao mesmo tempo é não ter nenhum. Isso gera insegurança nas negociações, ao mesmo tempo que cria uma crise com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cria um mal-estar institucional que se traduz em ineficiência. E a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para trazer os destaques de hoje. Débora, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Olha, a gente tem uma notícia um pouco pitoresca e uma bastante triste. A primeira notícia que a gente vai falar é sobre o Bochecha. Sabe o Bochecha? Do Cláudio, que era dupla, do Claudinho e Bochecha? Pois é. A marca registrada dele, que virou inclusive apelido e nome artístico, agora não existe mais. O Bochecha operou as bochechas. Que pena. Pois é, ele fez uma cirurgia que está meio na moda aí, que chama bichectomia, que é exatamente para você reduzir o tamanho da bochecha. Mas, segundo as informações, ele não fez isso só por questões estéticas. Ele teria feito isso para atenuar alguns problemas de bruxismo. Isso, pelo menos, foi o que falou a
dentista dele. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma notícia pitoresca e curiosa. O Bochecha agora não vai ter mais as bochechas. Vai mudar de cara, né? E o apelido deve continuar, né? Pois é, o apelido eu acho que ele não se livra nunca mais. Mas das bochechas mesmo, agora ele não tem mais, né? Agora, Débora, nem tudo é festa, infelizmente, nem tudo é de assunto assim tão interessante, porque hoje a gente perdeu uma grande referência, principalmente para as pessoas mais crescidinhas que viveram a década de 80 e 90, nossa idade, né? Já, né? Uns 30 e poucos anos. Na verdade, se a gente falar o nome desse ator que infelizmente faleceu na madrugada dessa sexta-feira, é o Orival Pessini. Se a gente falar Orival Pessini, pouca gente vai unir o nome à pessoa. Na verdade, ele foi o criador do Fofão, entre outros personagens. Eu acho que o Fofão foi o personagem mais emblemático da carreira dele. Ele morreu de câncer nessa madrugada, o velório, o enterro vai ser tudo agora à tarde, mas as pessoas nas redes sociais realmente lamentaram muito o falecimento dele, porque, querendo ou não, o Fofão marcou uma geração, né? E ficou assim, ficou realmente na memória afetiva de muita gente. Ele também fez o Patropi, que era um outro personagem também divertido, engraçado. Então, ele não era um artista, é muito curioso, porque ele não era artista plástico de formação. Ele era um autodidata e ele criou e construiu essas máscaras de látex que ficaram muito famosos, né? Acabou sendo uma marca registrada dele e foi uma coisa que ele fez de uma forma autodidata. Então, e viveu um momento muito importante para muita gente, que você tinha grandes nomes como a Xuxa, Mara Maravilha, e o Fofão se destoava nesse mundo, então, que tentava oferecer opções para as crianças. Eu, por exemplo, ficava dividido, às vezes gostava mais de assistir até o Fofão do que as apresentadoras, porque realmente era um personagem que arrancava risos, que era muito interessante. Pois E quem não tinha o boneco do Fofão, o boneco do Fofão. Pois é. Nossa, olha, meio assustador, mas... Meio assustador, totalmente, mas era uma figura muito querida, né? Pois é, mas olha, a gente falou do Bochecha, mas as bochechas do Fofão são ainda mais famosas do que a do Bochecha, né? Mas é isso, o pessoal lamentou muito aí a partida do Dorival. Mas fica o registro, fica sempre na lembrança esse personagem encantador que ele criou e que levou tanta alegria aí para a criançada toda. Muito bem, Débora. Obrigado, então, pelos destaques de hoje. Te esperamos semana que vem. Um ótimo final de semana, viu? Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para vocês e uma boa tarde a todos. Obrigada, até segunda. Você também. Bom, e essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse ainda a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News do Portal R7. A gente se encontra novamente, como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã e também às 3 da tarde e sempre ao vivo, hein? Ótimo final de semana para você. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.